Lucas sempre soube que era adotado. Seus pais nunca esconderam isso dele. Desde pequeno, ouviu a história de como havia sido encontrado ainda bebê em um abrigo e recebido com amor por Marta e Roberto, um casal simples que não podia ter filhos. Apesar de crescer cercado de carinho, Lucas frequentemente sentia que não se encaixava completamente. Enquanto seus pais levavam uma vida humilde em uma pequena cidade do interior, ele possuía traços físicos e características que pareciam não combinar com ninguém da família. Ainda assim, nunca deu muita importância ao assunto. Aos 25 anos, trabalhava em uma oficina mecânica e levava uma vida tranquila. Tudo começou a mudar em uma manhã comum, quando um carro de luxo parou em frente à oficina. Dele saiu uma mulher elegante que perguntou diretamente por Lucas. Sem entender o motivo, ele se apresentou. A mulher parecia emocionada ao vê-lo. Ela se identificou como Helena Albuquerque, advogada de uma das famílias mais ricas do país. Lucas acreditou que havia algum engano, mas ela insistiu em conversar. Em uma sala reservada, Helena revelou algo que parecia impossível. Segundo uma investigação realizada recentemente, existiam fortes evidências de que Lucas era o neto desaparecido de Henrique Albuquerque, um bilionário que havia falecido poucas semanas antes. Lucas ficou em choque. Durante toda a vida acreditou ser apenas uma criança abandonada. Agora aquela mulher afirmava que ele podia pertencer a uma das famílias mais poderosas do país. Helena explicou que anos atrás, um acidente havia separado um bebê da família Albuquerque. O menino nunca foi encontrado e acabou sendo dado como desaparecido. Com o passar do tempo, todos acreditaram que ele estivesse morto. Porém, antes de falecer, Henrique nunca desistiu da busca e ordenou que investigadores continuassem procurando qualquer pista sobre seu neto. Recentemente, uma análise de documentos antigos e exames genéticos levou os investigadores até Lucas. Mesmo incrédulo, ele aceitou realizar novos testes. Durante semanas, viveu angustiado esperando os resultados. Então chegou o dia da confirmação. Os exames provaram que ele realmente era o neto biológico de Henrique Albuquerque. A notícia caiu como uma bomba. De repente, o mecânico de uma pequena oficina tornou-se o possível herdeiro de uma fortuna avaliada em bilhões. Porém, havia um problema. Os filhos e netos que cresceram dentro da família Albuquerque não estavam dispostos a aceitar aquela descoberta. Alguns acreditavam que Lucas era um impostor. Outros temiam perder parte da herança. Poucos dias após a confirmação dos exames, ele recebeu a primeira ameaça anônima. Em um envelope sem remetente havia apenas uma frase escrita em letras vermelhas: "Você não pertence a esta família." Lucas percebeu naquele instante que descobrir suas origens seria apenas o começo de uma batalha muito maior do que imaginava. Nos dias seguintes, a vida de Lucas mudou completamente. Jornalistas começaram a aparecer em frente à oficina, curiosos tentavam conseguir entrevistas e até pessoas que ele nunca tinha visto afirmavam ser seus amigos. Enquanto isso, a família Albuquerque organizava reuniões para discutir a situação. Alguns parentes o receberam com educação, mas outros deixavam claro que não o queriam por perto. A pessoa mais incomodada era Gustavo Albuquerque, neto mais velho de Henrique e considerado durante anos o principal herdeiro do império da família. Gustavo cresceu acreditando que um dia assumiria o controle dos negócios e não estava disposto a dividir esse poder com alguém que havia surgido do nada. Durante um jantar organizado pelos advogados, Lucas conheceu vários membros da família. O clima era tenso. Embora alguns demonstrassem curiosidade, outros o observavam como se fosse um intruso. Em determinado momento, Gustavo fez questão de humilhá-lo na frente de todos, perguntando se ele realmente acreditava que poderia administrar empresas bilionárias depois de passar a vida inteira consertando carros. O salão ficou em silêncio. Lucas sentiu o peso dos olhares sobre ele, mas respondeu calmamente que nunca havia pedido aquela fortuna e que apenas queria conhecer a verdade sobre sua origem. A resposta irritou ainda mais Gustavo. Enquanto isso, os advogados continuavam analisando documentos deixados por Henrique Albuquerque antes de sua morte. Foi então que encontraram algo inesperado. Entre os papéis havia uma carta lacrada com instruções para ser aberta apenas caso o neto desaparecido fosse encontrado. Quando o documento foi lido, todos ficaram chocados. Na carta, Henrique afirmava que o verdadeiro herdeiro principal de sua fortuna seria justamente o neto desaparecido, independentemente de onde estivesse ou de como tivesse vivido. Ele explicava que aquele menino representava o maior arrependimento de sua vida e que desejava reparar a injustiça cometida contra sua família décadas antes. A notícia caiu como uma bomba entre os Albuquerque. De repente, Lucas não era apenas mais um herdeiro. Ele se tornava o principal beneficiário de uma fortuna bilionária. A revolta de alguns parentes aumentou imediatamente. Poucos dias depois, os advogados descobriram que determinados documentos da família haviam desaparecido misteriosamente dos arquivos da empresa. Ao mesmo tempo, começaram a surgir acusações contra Lucas nas redes sociais e em alguns jornais. Alguém estava tentando destruir sua reputação antes que ele assumisse qualquer posição dentro dos negócios da família. Porém, o que mais preocupou Lucas aconteceu numa noite chuvosa. Ao retornar para casa, encontrou sua porta arrombada. Nada havia sido roubado, mas sobre a mesa da cozinha estava uma fotografia antiga de quando ele era bebê. No verso da foto havia uma mensagem escrita à mão: "Se continuar procurando a verdade, vai descobrir por que você desapareceu." Lucas ficou paralisado.
Aquela frase sugeria algo assustador. Talvez seu desaparecimento não tivesse sido um acidente. Talvez alguém tivesse provocado tudo aquilo décadas atrás. E se fosse verdade, a pessoa responsável poderia estar muito mais perto do que ele imaginava. A descoberta daquela fotografia mudou tudo. Pela primeira vez, Lucas começou a acreditar que seu desaparecimento quando bebê não havia sido um simples acidente. Com a ajuda dos advogados e de um investigador particular contratado pela própria empresa da família, ele decidiu aprofundar as investigações. Durante semanas analisaram documentos antigos, registros hospitalares e depoimentos de pessoas que trabalharam para os Albuquerque décadas antes. Aos poucos, uma verdade chocante começou a surgir. Na época do desaparecimento do bebê, havia uma intensa disputa interna pelo controle do império da família. Algumas pessoas temiam que o neto legítimo de Henrique Albuquerque se tornasse o principal herdeiro no futuro. Entre os documentos encontrados, surgiu um nome repetidamente: Álvaro Albuquerque, irmão mais novo de Henrique e um dos homens mais influentes da família naquela época. Segundo os registros, Álvaro havia participado diretamente das decisões relacionadas ao desaparecimento da criança. O investigador conseguiu localizar uma antiga enfermeira que trabalhava no hospital onde Lucas nasceu. Já idosa, ela decidiu contar tudo o que sabia antes que fosse tarde demais. Seu depoimento revelou um segredo mantido por mais de 20 anos. O bebê não havia se perdido. Ele havia sido retirado propositalmente da família por pessoas interessadas em afastá-lo da linha de sucessão. Para evitar suspeitas, a criança foi deixada anonimamente em um abrigo de outra cidade. Quando Lucas ouviu aquilo, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Durante toda a vida acreditou que tinha sido abandonado pelos pais. Agora descobria que alguém havia roubado sua infância e separado sua família por interesse financeiro. A revelação gerou uma enorme repercussão. Os advogados apresentaram todas as provas ao tribunal e aos demais acionistas da empresa. O escândalo tomou conta dos jornais. Embora Álvaro já tivesse falecido anos antes, os documentos mostravam claramente seu envolvimento no plano. Muitos dos problemas enfrentados por Lucas desde que apareceu também estavam ligados a pessoas que tentavam esconder essa verdade. Durante a audiência final, todas as evidências foram apresentadas. Os parentes que contestavam a herança perderam completamente a credibilidade. Então chegou o momento mais importante. O juiz reconheceu oficialmente Lucas como o verdadeiro herdeiro principal do patrimônio deixado por Henrique Albuquerque. A decisão encerrou anos de dúvidas, mentiras e disputas. Pela primeira vez, Lucas recebeu não apenas uma fortuna, mas também sua verdadeira identidade. Porém, o que mais o emocionou aconteceu alguns dias depois. Entre os pertences antigos de seu avô, foi encontrada uma caixa que ninguém havia aberto. Dentro dela havia dezenas de cartas escritas ao longo dos anos. Em cada uma delas, Henrique falava sobre a esperança de reencontrar o neto desaparecido. Em uma das últimas cartas, ele escreveu: "Se um dia você ler estas palavras, saiba que nunca deixei de procurar por você. Meu maior sonho era vê-lo voltar para casa." Lucas chorou ao terminar a leitura. Naquele momento percebeu que, apesar dos anos perdidos, finalmente havia encontrado o lugar ao qual sempre pertenceu. Com o passar do tempo, assumiu uma posição importante nas empresas da família, mas jamais esqueceu suas origens. Continuou ajudando seus pais adotivos, que o criaram com amor quando ninguém mais estava ao seu lado. Para ele, a verdadeira família não era definida apenas pelo sangue, mas por quem esteve presente nos momentos mais difíceis. Anos depois, Lucas se tornou conhecido não apenas como o herdeiro de uma fortuna bilionária, mas como o homem que recuperou sua história, sua identidade e seu destino. O filho adotivo que muitos desprezaram era, na verdade, o verdadeiro herdeiro de todo o império. Fim.